A paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Nos lembrando que nós estamos no novo trimestre. E o tema para este novo trimestre, personagens marcantes da Bíblia. Bem, a lição de hoje, a lição de número 1, que vai ser ministrada nas igrejas no dia 6 de julho de 2025, traz por tema José, fiel até nas desventuras. Então, o primeiro personagem que iremos falar é sobre José, logicamente um panorâmico sobre a vida deste grande jovem homem, servo de Deus e obediente em todas as coisas. Também temos por base Jeremias capítulo 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bem, vamos para os objetivos da lição. Os objetivos da lição são 3: apresentar os desafios enfrentados por José, refletir sobre a soberania dos planos de Deus com José e encorajar os juvenis a permanecerem fiéis, inclusive frente às adversidades. Como eu disse, então, nós estaremos falando hoje, teremos a série de 13 lições, falando sobre personagens marcantes nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, aqueles que, obviamente, se fosse falar de todos os personagens marcantes, um trimestre, um ano, não seria suficiente para falar de todos os personagens que fizeram história e trouxeram algum tipo de ensinamento para nós. Porém, foi destacado 13 lições, desses 13, alguns nós já vimos em outras lições, outros nós ainda não vimos, mas vamos procurar destacar fatos interessantes que ainda não foram abordados ou que nós não abordamos em outras lições, tá bem? Então, nós já começamos, como sempre, destacando algumas palavras, frases, para desenvolver a nossa análise, o nosso entendimento, o nosso estudo para esta aula. Então, nós temos já José fiel até nas desventuras. Este até, ele nos traz a ideia, nós começamos a entender que a fidelidade, ela não pode ser, ou não pode ser somente expressa nos momentos de adversidades, de desventuras. Não, a fidelidade ela tem que ser uma constante na vida do cristão, seja ele juvenil, jovem, adulto, nas suas mais variadas faixas etárias. O cristão ele tem que ser fiel, independente da circunstância, do momento em que ele está vivendo. Porém, a lição ela está atrelada à questão das desventuras. Veja que há algo interessante, eu marquei com alguns símbolos, veja, desventuras, desafios, adversidade, são palavras que vão trazer a mesma ideia, né? A mesma concepção. Veja, também planos, planejamento, onde nós temos mais plano novamente, e isso nos ajuda a desenvolvermos uma técnica para diferenciar, destacar, vamos dizer assim, assuntos que nós achamos relevantes, tá bem? Você tem o triângulo aqui, nós temos aqui uma forma, não vou dizer arredondada, está mais para oval do que para redondo, né? Nós temos também, veja, outra coisa interessante, né? Túnica, nós temos túnica aqui, nós vamos ter a tônica novamente, a túnica, quer dizer, a túnica é quase a tônica da lição que nós vamos aprender neste momento, tá bem? Então, nós vamos destacando algumas palavras, trazendo para perto, para que a gente consiga entender aquilo que está querendo nos ensinar. Então, veja, fiel
até nas desventuras. Isso não quer dizer que eu tenho que ser fiel somente nos momentos de adversidade. Não, a minha fidelidade ela tem que ser diária, diuturna, ela tem que ser constante. É algo que tem que fazer parte da característica do cristão, é a questão da fidelidade. Tá bem? Por que nós trazemos isto até, ainda que as desventuras aconteçam? Quando olhamos no Apocalipse, tem uma passagem que ele diz, ser fiel até a morte. Veja que este até, ele não está dando a ideia no decorrer de uma vida, seja uma vida longeva, seja uma vida curta, ele está dizendo assim, seja fiel, ainda que te seja necessário passar pelo martírio, quer dizer, ser fiel até a morte, quer dizer, ainda que te seja necessário passar por este momento, você tem que guardar, que ser fiel. Veja, então daí nós tiramos a ideia de que na vida de José nós vamos aprender a fidelidade até, quer dizer, ainda que ele teve que passar por momentos muito difíceis, momentos desafiadores da sua vida, ele foi fiel, ele se manteve fiel, ele se manteve um servo de Deus, incólume, a sua vida foi praticamente, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar o termo imaculado, mas dentro do plano humano, foi um homem que não se acha uma falha, um erro, ainda que, para se manter fiel diante de Deus, ele tenha passado pelos desafios, pelas adversidades, como nós vamos ver nesta lição de hoje. Tá bem? Então, nós temos aqui no tópico, no objetivo, apresentar os desafios. Tá bem? O que foram estes desafios? Tá bem? Os desafios na vida de José. José passou por maus bocados, por momentos difíceis, e até momentos que pareciam ser mais tranquilos, mais fáceis, como na casa de Potifar, mesmo assim ele vai sofrer um dos grandes reveses da sua vida, tá bem? E estará relacionado também à túnica, à posição e um desafio para servir, para estar na presença de Deus. Então vamos lá também. O segundo, ele fala para refletir sobre os planos. Outra coisa que nós precisamos entender é que tudo que está acontecendo está debaixo das mãos de Deus, tá bom? Como nós veremos lá no final. Poderíamos falar novamente sobre a soberania do Senhor, o Deus como soberano nas nossas vidas, tá bem? Aqui nós vamos ter uma introdução para a lição, tá bem? É preciso, né, é necessário que nós entendamos que determinadas ou todas as coisas que acontecem na vida do cristão ou é a vontade diretiva ou é a vontade permissiva de Deus. Ou Deus, o próprio Deus faz com que nós passemos por determinadas situações ou ele permite que passemos por uma determinada situação. Então, nós falamos da vontade permissiva e da vontade diretiva de Deus. E dentro disso está incluído os planos do Senhor. Nós temos que entender que todas as coisas que acontecem em nossa vida, sejam momentos bons, sejam momentos ruins, tudo está debaixo da mão soberana do Senhor. Quer dizer, faz parte dos seus planos, do projeto de Deus, tanto para a nossa vida, como nós veremos na vida de José, como para a nossa vida e também através da nossa vida para atingir a outros. Tá? O atingir aqui, obviamente, é uma expressão boa, chegar até outros, manifestar a graça de Deus na vida de outros através da nossa vida. Então, isso faz parte dos planos de Deus. A partir do momento que nós entendemos os planos do Senhor, nós vamos trilhar este caminho com uma resiliência, uma facilidade um pouco maior. Porque quando nós não entendemos os planos do Senhor, nós começamos a questioná-lo, ou a vivermos de uma maneira triste, uma maneira preocupada, ansiosa. Por quê? Porque nós não entendemos os planos do Senhor, nós não conseguimos compreender os planos do Senhor. Então, veja,
falando sobre a soberania na vida de José, dos planos do Senhor com ele. Tá? Vamos um pouco mais adiante. O terceiro objetivo fala os juvenis permanecerem fiéis. Obviamente que esse objetivo ele está direcionado aos nossos dias, aos juvenis, a esta faixa etária, né, que na lição está dos 15 aos 17 anos. Veja que, inclusive, e até é uma questão de você entender que, ainda que você passe pelas as adversidades, você enfrente as adversidades, você precisa estar consciente, você precisa ter consciência de que tudo isto que está acontecendo é permissão de Deus, é vontade do Senhor e está debaixo do seu controle. Quer dizer que aquilo que está vindo sobre você, ou sobre um familiar, ou sobre a sua casa, veja que Deus tem o controle. E a Bíblia me ensina que também o Senhor não nos dará uma prova, tentação, Deus não tenta ninguém, também não é tentado, como disse Tiago. Então o Senhor nos prova, e desta prova, o que ele tem? Sempre um escape para as nossas vidas. E o escape está ligado, como vemos a vida de José, está ligado à fidelidade. Nós vamos ver um percurso grande da vida de José, desde os seus 17 anos, né? Como está na lição, desde os seus 17 anos, ele vai passar por um processo bastante grande, longo, né, e até cansativo muitas vezes, porém a fidelidade se manteve na vida deste servo de Deus, deste chamado. Tá bom? Então, veja, inclusive até são palavras que dão a entender que estes momentos, se acontecerem, e podem acontecer na vida de qualquer cristão, nós precisamos mantermos-nos fiéis a Deus, tá bem? As suas promessas e as suas sagradas escrituras. Precisamos aprender. Veja que inclusive, e até, veja que ideia, inclusive frente às adversidades. Quer dizer, que momentos tranquilos, momentos pacíficos em nossa vida, é fácil nós expressarmos uma fidelidade, é fácil nós expressarmos alegria, é fácil nós expressarmos contentamento, satisfação com Deus. Momento em que nós somos provados, aí sim é que o verdadeiro cristão se destaca, o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus se destaca. Tá bom? Então, vamos mais adiante para o tópico de número 1. Quem é José? Tá bem? E no tópico de número 1, nós vemos uma celebração, quer dizer, uma alegria, porque José agora é o primogênito da amada de Jacó. Tá bem? Veja que não a questão do privilégio é porque ele é filho da mulher que ele trabalhou mais 7 anos, né, para tê-la. Primeiro ele trabalhou 7, a promessa do seu sogro era que ele teria a sua mulher amada, mas no momento que ele percebe que Deus abençoa a sua vida através de Jacó, então ele segura, ele dá a irmã mais velha, né, Lia, para Jacó, e ele agora, então, veja que o amor era tanto que ele trabalha mais 7 anos para tê-la no seu convívio, tê-la em seus braços. Então, por que a alegria? Veja, a história de José já começa com a dificuldade. José nasce, Jacó, Israel, já tem uma idade avançada, e a sua mamãe era estéril. E ele é o primogênito, porque nós temos depois o nascimento de Benjamim, o mais novo, e a história se desenrola também com este menino, né? Tanto a partida de sua mãe, né, dado o parto, e também nós vamos ver que José trabalha com Benjamim, vamos dizer assim, sem ele saber, para trazer a sua família, a sua presença. Veja, tudo isto ligado à fidelidade. Então, nós vemos o quê? Primeiro tópico, de número 1, que é um nome estrategicamente escolhido. Né? Por que estrategicamente? Vejamos que José ele nasce num ambiente de alegria.
Agora a estéril está sendo mãe de filhos. A esposa amada lhe concede. Ele tinha, obviamente, outros filhos, mas aquele presente que o Senhor o dá, veja que nós não vemos um privilégio como sendo assim, ele não amava os outros, só amava José. Né? Então, todo mundo tem essa questão na sua vida, principalmente quem tem mais de um, né? Mais de 2 filhos, no meu caso eu tenho 3. Mas eu gosto mais de um do que de outro. Não, eu ouvi também essa história, e quantos não ouviram? Obviamente que o amor do pai e da mãe, não há privilégios, não há um separado. Porém, tem aquele que é mais chegado, aquele que está sempre em conjunto, está sempre nas batalhas, momentos especiais, passou pelo começo de tudo, né, o primogênito e tal. José é primogênito, só que é primogênito de Raquel, não é primogênito de Jacó. Jacó tem outros filhos com Lia. E também com outros filhos, tá bem? Porém, o nome de José quer dizer o quê? Ele acrescenta. Quer dizer, ele quem, obviamente, aqui o sujeito oculto, ele quem, Deus, acrescenta o quê? Filhos. Por isso, Iosef quer dizer, ele acrescenta, tá bom? E quando olhamos para o nome, por que é um nome escolhido estrategicamente? Nós não temos este costume. Os judeus, sim. Os hebreus, né? Chame os israelitas, têm esse costume. As características da criança ao nascer é que vai ditar o seu nome. Né? Jacó vem segurando, vamos dizer, o tornozelo do seu irmão. Então, Jacó. Depois o Senhor muda o seu nome para Israel. Esaú, ele é vermelho, né? ele é ruivo, ele tem muito, é o corpo coberto por pelos. Então, as características do nascimento da criança ditavam. Isaac, quando ela ri, quando sua mãe ri, atrás da cortina, quando lhe é feita a promessa, ela dá risada, né? E o Senhor pergunta, por que você está rindo? Quando o menino nasce, né, já de avançada idade, estéril, todas as matriarcas são estéreis, né, vamos dizer assim, e Abraão, então, quando o menino nasce, coloca o seu nome de riso, Isaac, Ezeque, confusão, Isaac, sorriso, ou riso. Né? Pode ser riso de alegria, de felicidade, ou quando ela sorriu atrás da cortina, vamos chamar, atrás da porta, quando lhe foi anunciado que ela seria mãe de filhos. Então o nome, ele traz uma representação muito importante, por isso ele é estrategicamente escolhido. Por isso ele está, porque através do nome daquela criança independente, né, se menino, se menina, ela vai trazer, o seu nome traz características de exaltação a Deus. Ou do momento, né, como estava vivendo, o menino nasce, cai e fica deficiente, quer dizer, agora ele vai ter um nome dentro daquilo. Ana era uma mulher estéril, sofria com Penina, esposa de Eucana, e a Ana quer dizer alegria, mas como alegria? A alegria dela só foi completa ou iniciou-se, vamos dizer assim, quando Samuel nasce. Então, quando nós vemos a questão do nome, veja, estrategicamente escolhido, por quê? Veja, através do nome, do pronunciar o nome daquela criança, ou já da sua vida toda, está pronunciando algo que Deus fez, exaltando a Deus, glorificando a Deus, ou lembrando o momento de onde como ela foi trazida à luz, né? Esse ar craseado, foi trazida para a vida, para a luz, foi dada à luz àquela criança, ela nasceu. Então veja, e o nome Iosef quer dizer ele acrescenta. Este ele, né, o sujeito oculto aqui é Deus, acrescenta aqui no caso, nessa questão ele acrescenta filhos. Mas se nós pegarmos a frase ele acrescenta, nós podemos pensar em inúmeras coisas, muitas coisas que o Senhor Deus acrescenta na nossa vida e podemos usar este termo. Tá bom? No ponto de número 1, 2, nós vamos falar sobre predileção de Jacó. Veja que esta predileção
ao invés de ser imitada, porque José era um filho obediente, era um filho que tinha responsabilidades, ele não era um dedo duro, não é nada disso, ele não era um mexeriqueiro, ele simplesmente queria ver tanto o nome de sua família quanto o nome do seu Deus serem honrados. E os seus irmãos, infelizmente, agiam contrariamente a esta ideia, a este conceito. Então, como um filho obediente, um filho fiel não somente a Deus, mas aos seus pais, também, o que ele faz? Ele informa os seus pais. Tá? Ele informa, mas primeiro também ele fala com os seus irmãos. Os seus irmãos vão discutir com ele, assim como nós vimos da vida de Davi também, que os irmãos vão reclamar com ele, achar ruim com ele, porque ele está num campo de batalha, mas foi enviado por seu pai, assim como nós veremos também com José. Foi enviado por seu pai para uma determinada função. Tá bem? E lá, obviamente, nós vemos que a questão da fidelidade, se você tiver paciência até o final, nós vamos ver que, geralmente, esta pessoa que ela age com fidelidade, ela tem um compromisso com Deus, ele não fica somente naquilo que lhe é mandado, mas ele participa da história, ele faz com que aconteça, ele não tem somente conversas, ele não traz somente problemas, ele traz a solução, tá bem? Ele não só decifra problemas, mas ele traz a solução também. Então veja que é um jovem extremamente ocupado, preocupado e também uma pessoa que quer ver o crescimento, o prosseguimento, o soerguimento da obra de Deus. Então, dentro deste ponto, agora a predileção de José, dentro, logicamente, quando nós estamos satisfeitos, alegres, contentes com alguém, o que nós fazemos? Nós o presenteamos. Então, Jacó lhe dá uma túnica colorida. Veja, a túnica está aqui, a túnica vai aparecer aqui, e nós vamos ver a túnica novamente aqui. Então, preste bastante atenção, porque, veja, através deste presente que Jacó, seu pai, ele lhe dá, ele também representa ou apresenta a sua predileção, mas não, como eu já disse, destacando, separando ou rejeitando os outros, não. Porém, algumas características traziam uma determinada alegria ao coração de Jacó. Sabe, quando Jacó pensa em José, e ele lhe dá uma roupa que destaca, porque geralmente as roupas, como nós vemos nos filmes de época, dos filmes que procuram representar a época em que eles estão narrando, as roupas geralmente eram de uma cor só, né? A roupa do dia a dia, a roupa do... Né? E José agora tem uma túnica e é colorida. Veja que coisa interessante. É uma coisa que destacava, dava a impressão de quando você tem, obviamente que nós precisamos, não é só andar colorido, tem que também combinar as cores, né, para não ficar ridículo também. Então veja, geralmente quando estamos tristes, nós falamos que estamos vendo tudo em branco e preto. Quando a vida está feliz, alegre, a vida está colorida, a vida está satisfatória. Então, veja, quando José aparece com esta túnica colorida, o que acontece? Vai despertar nos seus irmãos o que deveria despertar para uma imitação, quer dizer, os seus irmãos dizendo, papai gostou daquilo ali, vamos fazer também, ou parecido, para que o nosso pai esteja satisfeito conosco. Porém, o que acontece? Nós vamos ver que os seus irmãos, ao invés disso, se irritam com ele. E não somente isto. Veja, também nós temos a questão de quem era José, a questão dos sonhos. Tá? A questão dos sonhos. O tópico de número 1.3 diz as consequências de ser um sonhador. Tá? A ideia de sonhador aqui não é de alguém que vive no mundo da lua. Não é alguém que vive, pensando na morte da bezerra. Quando nós olhamos esta questão de sonhos, tá? Lembramos de Daniel e de grandes profetas, nós vemos Paulo também, quando está sendo levado para Roma, que o Senhor, veja, cada um dos sonhos eram anúncios, quer dizer, eram revelações.
Agora, o que acontece? José vai expor o que o Senhor estava mostrando a ele em sonhos. Tá bem? E o que acontece? Obviamente que não somente os seus irmãos, até o pai diz. Então quer dizer que eu e sua mãe também vamos nos curvar diante de você? Logicamente que no momento em que isso acontece, a sua mãe já não está mais com eles. Tá bem? O Senhor já havia recolhido ela. Então, veja, cada um dos sonhos, hoje dá essa impressão, usa-se muito essa expressão sonhos, né? E até colocamos essa questão para Deus, sonhos de Deus, tá? Não traz uma ideia razoável, não traz uma ideia inteligível do conceito desta palavra, tá? Aqui o sonho, obviamente, que José estava dormindo. Tá? Mas não estava dormindo de barriga cheia, ele não vivia no mundo da lua. Deus estava se revelando, quer dizer, eram anúncios que Deus estava fazendo, revelações que Deus estava transmitindo a José através dos sonhos. Para quê? Para lhe mostrar um futuro glorioso. Um futuro glorioso, veja, plano novamente, Deus nunca faz nada sem ter um objetivo, tá bem? Os planos do Senhor, está aqui. Qual era o plano de Deus? Um futuro glorioso. Por isso, Jeremias 11, 23, que nós lemos no início da lição. Tá bom? Vamos voltar lá. Eu bem sei os pensamentos, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, tanto o presente é paz e o futuro é glorioso. Outra coisa que precisamos pensar, este futuro glorioso que Deus planeja através da vida de José e agora lhe mostra em sonhos, não é somente para ele. Veja que é para ele e quando vamos decorrer da lição, nós vamos ver que a sua família, o Egito e o mundo todo habitado no tempo agora dependem do plano de Deus, do objetivo de Deus na vida de José. Daí nós vemos esta fidelidade. O quão importante é sermos fiéis, ou o que Deus também faz na vida de quem é fiel, do crente que é fiel. Nós temos até músicas que cantam assim, tá bom? Então, vejam, não eram meros sonhos, mas eram anúncios. Hoje em dia, as pessoas, existem cristãos, eu conheci cristãos que andavam até com livro de sonhos, aqueles livrinhos de sonhos, para querer saber o que era, por que ele sonhou aquilo, o que ele tinha com aquilo. Graças a Deus, esta prática ela está caindo muito em desuso. Mas, antigamente, nós tínhamos muito isto, né? Pessoas que já corriam direto recorriam à astrologia, quer dizer, aos signos no jornal, nas revistas, nos jornais. Então prestem atenção, veja, uma coisa é astronomia, outra coisa é astrologia. Tá bem? Astrologia é pensar que os astros eles vão influenciar na sua sorte, na sua vida, nisto ou naquilo. Tá bem? Agora, a astronomia é o estudo dos astros. É uma coisa totalmente diferente e importante também. Tá? Mas o problema tudo aqui sobre quem é José, veja, o que nós entendemos da primeira parte. Por que a fidelidade? Por que as desventuras, as adversidades? Porque o seu nome, já de antemão, já é escolhido estrategicamente. Vai demonstrar que Deus acrescenta. E nós vamos ver este acréscimo de Deus na vida de José em todos os sentidos daqui para frente, tá bom? Outra coisa, nós vemos também o favor de Deus na questão de José fazer o quê? Presenteá-lo. Isso aqui era um destaque, isso aqui fazia com que José chamasse atenção. E isto é interessante. Quando nós chamamos a atenção, quando Pedro e João sobem para o momento da oração e lhes é solicitada uma esmola, ele diz assim, olhe para nós. Quer dizer, Pedro chama a atenção, fala assim, olhe para nós, olhe para mim e para João. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar agora. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia nós não queremos chamar a atenção, porque geralmente a nossa vida não é coerente com as nossas palavras.
Então nós evitamos, vamos dizer assim, chamar a atenção. Chamar a atenção, principalmente, aliás, e unicamente eu estou falando na questão do cristianismo. Nas demais coisas, a gente geralmente quer chamar a atenção. Tá? A túnica colorida não é para mostrar um favorecimento do Pai, vamos dizer assim. Quer dizer, a nossa vida, a nossa nova vida, alguns não querem ser relacionados com Deus, né? Ou até evitam, ou, como a gente diz, né, alguns agentes secretos. Então, vamos pôr aqui a túnica colorida aqui, uma nova vida. Então, nós evitamos muitas vezes chamar a atenção. Esse tipo de atenção, quer dizer, olhem para mim. Paulo disse, sejam meus imitadores. Paulo diz assim, aquilo que vistes e ouviste de mim, isto fazei. Veja que interessante, é quando nós temos esta nova vida, tá? Que nos foi presenteada pelo Pai, e nós conseguimos transmitir esta ideia, e até temos o prazer de transmitir esta ideia. Porém, nós temos que nos lembrar também que, quando o Senhor Deus fala conosco, né, quando o Senhor nos chama e também nos dá a questão de transmitir esta obra gloriosa na nossa vida para mostrar que Deus tem um futuro glorioso para nós, planejado por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que nós fazemos? Nós vamos chamar a atenção, às vezes, algumas raras vezes, no momento bom. Chamamos a atenção para uma coisa boa, mas a grande maioria das vezes, nós chamamos a atenção às pessoas ao invés de querer copiar, imitar, seguir a Cristo também, obviamente vai acontecer o quê? Veja, acontecer o que aconteceu com José, e nós vamos ligar isso aqui, se possível, nós vamos ligar também a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das vezes nós chamaremos a atenção de forma negativa, quer dizer, as pessoas vão se rebelar contra nós, mas veja, é o tema da lição, temos que nos manter fiel até nas desventuras. E quais são estas adversidades? Quais são estas desventuras? É aquele momento em que o mundo se levanta contra o cristão. Veja que o levante na vida de José começa dentro da sua casa. Tá? E eles só esperaram um momento propício. Onde foi isso? No ponto de número 2, que está escrito aqui. As desventuras de José. Tá? A primeira desventura que José passa, a traição. Veja, mas para o momento da traição, ele precisa, aliás, para que aconteça a traição, os seus irmãos precisam de um momento propício. E eles esperam, eles planejam, eles premeditam este momento. E José, ele é enviado por Jacó para encontrar com seus irmãos. Tá bem? E, obviamente, eles já tinham um pretexto, né? Porque o seu irmão via tudo que eles faziam de errado e levavam para o pai. Tá? E o que acontece? Este é o momento propício. O pai está longe, a mãe está longe, né? Nós temos o momento, nós temos tudo. O que nós vamos fazer? Vamos matá-lo. Mais um dos seus irmãos, se eu não me engano, o Rubem, o que ele vai dizer? Não, aí também já é demais, né? Vamos matar o irmão dele. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ver, aliás, Judá, né? Teve a ideia de vendê-lo. Aí Judá entra na história e diz assim, não, aí também é demais. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Tá bem? E eles acharam por bem, né? Não eles acharam por bem. Obviamente, o que acontece? Os planos do Senhor estão correndo tranquilamente, perfeitamente e implacavelmente na vida de José. Não somente na vida de José, mas também dos seus irmãos. Tá bem? Na mão de seus irmãos. E esta ideia é posta em prática. Eles vão vendê-lo. Para quem? Para os ismaelitas. Lembram de Ismael? Né? Vamos nos lembrar de Ismael. Tá bem? E vamos nos lembrar dos ismaelitas. Mas não é o caso agora. Eu disse que nós ligaríamos esta parte, talvez, à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Ele é enviado para os seus irmãos. João 1, capítulo, versículos 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus Cristo também é enviado aos judeus, mas ele é rejeitado. Obviamente, agora
É por isso que ele diz, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então, sabia-se da rejeição dos judeus, mas tem que começar por eles. Tá bem? Ele vem para os seus irmãos, eles o rejeitam. E agora ele vai aos gentios, que é o período em que nós estamos vivendo, que é o período da igreja, o tempo dos gentios, o tempo da igreja, onde nós já falamos sobre isso em outras aulas, mas nos localizando, parou as 70 semanas de Daniel, na semana de número 69, e nós estamos agora vivendo o tempo dos gentios, e depois a última semana de anos, que é os 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, fazendo assim 7 anos do que a última semana de Daniel para as suas 70 semanas. Tá? Uma outra aula. Judá, então, tem a ideia de vender José. Judas vendeu Jesus. Tá? Essa história todo mundo conhece, né? Pelas 30 moedas. Será que nós vemos um paralelo? Será que nós vemos aqui como que eu posso dizer, um tipo do Senhor Jesus Cristo? Né? Depois, sujar a túnica. Então, o que eles fazem? Mas eles precisam de um álibi para dizer, não pode lá simplesmente dizer José morreu. Não, eles precisam de um álibi. E para isso, o que eles fazem? Eles preparam, eles montam como se fosse um ataque de um animal. Né? Mas, veja, o que eles fizeram? Veja, a túnica novamente, é o presente que o pai deu, o problema começa aqui também, lembra? Começa com a túnica, o presente do pai, começa com as visões gloriosas de um futuro que Deus mostra a ele, anuncia a ele, um futuro glorioso que Deus planejou com ele, através dele, para ele também. Para ele José, né, que nós estamos falando da pessoa de José. Então, o que eles fazem? Eles pegam um animal, sacrificam um animal para sujar a túnica, para manchar a túnica de sangue. Veja, o sangue de um animal inocente, ele não tinha nada a ver com isto, tá bem? Mas precisou morrer para justificar. Olha que interessante. Nós vemos isto no sacrifício do Antigo Testamento, nos sacrifícios do Antigo Testamento. Nós vemos isto na vida de Jesus Cristo. Um inocente precisou ser sacrificado para aplacar, vamos dizer assim, tá? Aqui diferente de implacável, para aplacar os desejos da lei. Veja que Jesus Cristo derrama o seu sangue para quê? Para nos justificar dos nossos pecados. Eu achei interessante, talvez você não aceite, talvez alguns não aceitem, mas eu achei interessante ligar a vida de José com a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele é enviado aos seus irmãos, Jesus Cristo também. Judá tem a ideia de vendê-lo, Judas o vende. E eles venderam também José para os ismaelitas. E eles sujam a túnica do irmão quer dizer, eles mancham, né? Eles mancham a túnica do seu irmão com o sangue de um animal. Veja, mas o animal não tinha nada a ver, tadinho, era inocente. Quer dizer, um inocente agora paga para justificar. Aqui, no caso, justificar o quê? Pecadores, uma mentira. Então, vamos lembrar também que o Senhor nos amou mesmo antes, ainda sendo nós pecadores. Tá? Lembrando dos sacrifícios do Antigo Testamento, agora nós trazemos para o Novo Testamento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos da traição dos seus irmãos. Agora vamos falar sobre a calúnia. Veja que a túnica entra na história novamente. Tá? Não é porque essa daqui foi levada para o pai. Tá bom? Aqui outra túnica. Mas também é usada. A túnica é a vestimenta que vai por cima, né? O revestimento das vestes do homem, da mulher. Então, agora nós vamos falar sobre a calúnia, sobre a mentira, tá bem? Agora, outra túnica de José é usada contra ele, outra vestimenta de José, outra característica de José, como prova para acusá-lo e condená-lo à prisão injustamente. Tá bem? Aí você vai dizer, mas e aí? Os soldados lançaram sorte, eles olharam a capa de Jesus Cristo, a túnica que Jesus Cristo tinha, sem emendas, era uma peça extremamente bonita e também de um valor, e os soldados dizem, não vamos rasgá-la.
Vamos jogar. E o que faz? Os ímpios lançam sortes sobre a capa, sobre a túnica do Senhor Jesus Cristo. Veja que a túnica, novamente, aqui ela fica na mão da mulher de Potifar, da esposa de Potifar. Uma coisa interessante, nem todas as vezes que o lugar parece ser bom, ser propício. Veja que agora ele sai, eles tiram ele de dentro de um poço, entregam aos ismaelitas, ele vai até o Egito como escravo, e agora Potifar o compra. E ele vai para a casa de um dos homens mais importantes do Egito, abaixo do faraó. Potifar era uma das pessoas mais importantes, um dos cargos mais importantes ele tinha. Ele vai para uma casa, então, vamos dizer aí, uma bela, uma big de uma casa. Porém, veja que a provação, ela continua, as adversidades continuam, as desventuras continuam. Por quê? A mulher este homem se sente atraída por José. Tá? Então, veja, algumas características também que o Senhor nos dá, nós precisamos mantê-la debaixo do peso da graça, do poder do Espírito Santo. Para quê? Para que a fidelidade continue. Então, José deixa a capa na mão desta mulher e foge. Ela diz, olha aqui a capa dele, não é dele. Veja que era outra capa que chamava atenção também. Se fosse uma capa qualquer, ele poderia dizer assim, não, mas esta capa não é minha. Olha quantos tem aqui dentro do palácio. Quantos tem dentro da sua casa, chefe, que usam uma túnica parecida com a minha? Mas veja que a capa de José chama a atenção. Já paramos para prestar atenção nisso? Ora, poderia haver inúmeras capas iguais. Ele tinha muitos escravos e outras pessoas que entravam na casa. Mas aquela capa, aquela túnica, aquela vestimenta chamava a atenção, chamou a atenção de Potifar. E ele reconheceu que era dele mesmo. Então vejamos que interessante. A roupa do cristão, tanto a espiritual quanto a normal, quer dizer, aquela que nós usamos no dia a dia, não querendo ser ou me dizer que existem poderes, mas, veja, a apresentação de José entrega a ele. Tá, vamos esquecer agora a túnica que seu pai dá. Mas na casa de Potifar, onde muitas pessoas diuturnamente passavam, aquela capa propriamente dita que estava na mão da mulher chamou a atenção e disse, não, é ele, por causa desta roupa. Tá? Vamos voltar àquela sempre ideia que nós temos. Veja que aquele homem que passa por nós todos os dias é um santo homem de Deus. Eliseu, quando o rei não sabe quem foi que parou, os soldados não sabem, os mensageiros do rei que foi buscar um vidente, um curandeiro, não sabem quem é Elias. Então eles dizem assim, ele fala assim, nós não sabemos. O rei fala assim, como ele era? Veja, olha que característica interessante. Veja que característica interessante. Como ele era? Ele estava vestido de pelo de camelo e tinha um lobo cingido com um cinto de couro. O que o rei chega à conclusão de que é Elias o tisbita. Então, sabe, que coisa interessante quando nós vemos que nós não chamamos a atenção somente pelo que nós falamos ou pelo som da nossa voz, mas todas as nossas características precisam nos acusar, precisam nos condenar, no sentido de que, ao olhar para nós, as pessoas vão nos reconhecer como servos de Deus, como servas de Deus. Tá bem? Então, são características que nós precisamos aprender também. Aprender também. Tá? Eu sei que é um assunto em que as pessoas hoje até evitam, e muitos nem gostam, mas nós precisamos aprender. Veja que a túnica que ela tem nas mãos, todo mundo poderia ter. Muita gente poderia ter, mas quando o marido olha e diz, não, é de José mesmo, eu conheço. Essa túnica é diferente, é dele. Pedro na fogueira, se aquentando, Jesus Cristo sendo levado para ser açoitado, porque aquilo não foi não foi um julgamento. Ora, já estava predito, já estava vaticinado o que eles iam fazer com ele. Tá bem? Mas Pedro ele se assenta num determinado lugar, se eu não me engano, no capítulo 26 de Mateus, vai dizer que ele se assenta, e alguém olha para ele, uma mulher olha e diz assim, você é um deles. Ele diz, não sou. Ele diz, você é um deles. Ele disse, não sou. Ela disse, a tua
fala, te condena. Então, veja, são características que chamam a atenção para a nossa vida. Tá bem? Mas, no ponto 2.3, para nós não nos estendermos muito nesse assunto, que eu sei que para muitos é um tanto quanto desagradável, as pessoas já não querem mais ouvir determinadas coisas, mas já falei, né? Já falamos. Veja, o ponto de número 2.3, quando saímos da ingratidão, não, 2.3, quando saímos da ingratidão, ainda não estamos na ingratidão, estamos na calúnia. Veja que a calúnia, ainda assim, ele começa o ponto 2.3, ainda assim. Tá? Por que ainda assim? Ainda assim, o favor de Deus está sobre a vida de José. E José se destaca, porque daqui José vai para onde? José vai para a prisão, onde ele vai passar 2 anos preso. Ele vai passar 2 anos preso. Então, nós vemos que ainda assim, ainda que, inclusive, apesar de tudo isto, apesar de todas estas coisas, né? O que acontece? Apesar de todas estas coisas, o Senhor estava presente na vida dele. Onde nós vimos aqui, era plano de Deus. Todas estas coisas eram planos de Deus, dentro da sua soberania, para quê? Para que José levasse adiante aquilo que as pessoas, que nós não sabemos, que o seu pai não sabia, que os seus irmãos não sabiam, que Potifar não sabia, que os ismaelitas não sabiam. Então, o que nós vemos na lição é que a vida de José, tá? Todo o seu progresso não estava na mão dos homens, em nenhum momento. Tá? Nem na mão dos seus irmãos, nem na mão dos ismaelitas, nem na mão de Potifar, e nem dependendo também tanto do padeiro quanto do copeiro, que agora ele vai encontrá-los, ele vai ser preso. Mas ele se mantém fiel. Veja que a fidelidade não leva, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não leva o cristão por um caminho agradável. Tá? A maioria das vezes nós vamos ver que esta fidelidade não nos leva a caminhos agradáveis. Por isso que Paulo diz que aqueles que querem viver piamente, tá? Pio, de santo, de santidade, de reverência, de fidelidade, eles vão passar perseguições, vai passar por perseguição. Então veja, ainda assim é o ponto 2.3 que vai falar sobre a ingratidão. Tá? Ainda assim, veja, ainda assim porque mesmo estando num lugar tranquilo, que é a casa de Potifar, como eu já disse, um lugar interessante, além de todas estas coisas, ainda assim a presença de Deus é real na vida de José. E José, então, o que ele faz? Ele prospera, ele se destaca. Veja, ele não somente, ele chamou a atenção, ele chamou a atenção dos ismaelitas, ele chamou a atenção de Potifar, e agora ele vai chamar a atenção, ele vai se destacar aonde? Na prisão. Por que ele se destaca na prisão? Porque nós vamos ver os planos de Deus. Por que Deus leva José até este momento, a culminar neste momento? Veja, nós vemos então de sonhador a governador. Tá bem? Por que ele se destaca? Por que ele se destaca? Deus agora começa a manifestar a sua graça, mostrar o seu plano, o seu planejamento. Porque José, da prisão, ele tem a descrição do sonho do copeiro, ele tem a descrição do sonho do padeiro, e ele faz aqui, veja aqui, ó, não só, a ideia está aqui, ó, ele não só interpreta o sonho, mas ele também tem um plano. Ele também tem um plano. Veja, ó, lembra que eu disse que dentro da prova o Senhor tem um escape, o Senhor sempre nos dará um escape. Então, a ideia aqui, se ele é só um interpretador de sonhos, ele se equipara aos demais, porque antes de chamar José, obviamente que Faraó chama todos os seus, tá? Todos os seus adivinhos, todos os seus videntes, todos os seus, tudo que ele tinha que pudesse, porque ele acorda desesperado, ele vê coisas que ele entende. Veja que quando há um significado, quando o Senhor está falando, quando o Senhor está mostrando, há um significado. E o Senhor, veja, não é qualquer sonho que é uma revelação, mas aquilo que Deus quer nos mostrar, veja que incomoda este homem de uma tal maneira que ele vai movimentar praticamente todo o seu reino. Eu quero saber o que é. Só que, como era plano de Deus, os homens
não podiam fazer nada, mas o fiel, aquele que é chamado, aquele que foi fiel até nas desventuras, o Senhor Deus tem um plano com ele. Veja que ele não só interpreta o sonho, mas ele também dá um plano. Olha como é o servo de Deus. Veja, ele impressiona por sua capacidade de cooperação. Veja que mesmo, ele não fala para o rei, se eu te der uma saída, um plano, você me coloca como administrador? Ele não fala nada disso, ele simplesmente expõe aquilo que Deus colocou no coração dele. Olha, as espigas feias e secas, as vacas feias e magras, são 7 anos de fome que vai haver sobre toda a terra. Ele poderia ter parado por aí, mas ele tem a explicação também. E as vacas, o inverso, gordas, né, e bonitas, e as espigas cheias e bonitas, são 7 anos do quê? De uma grande fartura que vai acontecer no Egito. Poderia ter passado. Ele fala da fartura e depois ele fala da fome e vai embora. Ele diz, posso te dar uma opinião? Veja bem, o que o senhor vai fazer? Olha o plano. Nesses 7 anos, o senhor vai administrar tudo, crie celeiros, construa, guarde, não desperdice, porque a tendência de muitas pessoas é desperdiçar. É desperdiçar. Quando está na bonança, ele gasta feito um marajá. E depois, a pobre não tem sorte, Deus não é favorável a ele. Tá? Iria acontecer isto com Faraó, obviamente, porque eles, 7 anos de paz, de bonança, de abundância, vamos festejar. José falou, não faça isso. Não faça isso. Guarde, armazene. Por quê? Nos 7 anos de fome, Faraó, você vai cuidar de todo mundo, todos virão até você. Quando Deus está no plano, quando é o plano de Deus, o que acontece com ele? Veja, a soberania de Deus. O que Faraó fala? Quem melhor do que você, José, para governar sobre este negócio? Para governar. Porque José impressiona. José impressiona de todas as maneiras. Por quê? Deus está na vida de José. Tudo que José está passando se dá aos planos de Deus. Deus tem algo para fazer através dele, assim como Deus tem algo a fazer através de nós. Nós precisamos unicamente termos paciência e sermos fiéis ao Senhor nos momentos de adversidade. Tá? Ou inclusive à frente das adversidades, em frente às adversidades, ou nas desventuras. Olha que interessante, ele tem um plano. Mas ele não vai lá fazer uma chantaginha, ele não vai pedir cargo, ele não vai fazer nada. Ele expõe o que o Senhor Deus mostrou para ele. E o governador, quer dizer, o faraó chega à conclusão de quem melhor, nenhum de vocês conseguiram resolver, que se dirá trazer um plano para governar toda esta abundância. Quem foi que fez isso? José. Quem vai governar? José. Por quê? Veja, no ponto 3.2, nós temos assim, de sonhador a governador. Então, 3.2, Deus nunca perde o controle, tá bem? Então, veja, um plano, um projeto implacavelmente perfeito e impossível de ser alterado. Vamos lembrar a história? O que acontece? Um quer matar, o outro joga dentro do poço. Então, vamos fazer o seguinte, vamos matar? Não, vamos vender. Vende. Implacavelmente perfeito e impossível. Depois o outro. Mente para o pai. Depois o outro, joga ele na cadeia. Aí nós temos aqui a ideia de que os planos de Deus, os projetos de Deus, eles são inquebrantáveis, inabaláveis, que são sinônimos, tá bom? De implacável, ou de implacavelmente. Tá? O que é implacável? Então você tem aqui o sinônimo de implacável, inquebrantável, é inabalável. Quer dizer que as alianças de Deus, vejam, uma aliança, tá? O plano, o projeto, a aliança que Deus faz com o homem, ela é inquebrantável. Tá? Poderíamos dizer que não se quebra. O homem quebra os seus pactos, as suas alianças, mas Deus não. Deus não, tá bem? Porém, a característica de José é que ele é fiel, ele também se mantém inabalável na sua fé. Vamos usar, então, o inabalável para José e o inquebrantável, ou inquebrável, ou indestrutível plano para Deus. Para Deus.
Tá vendo? Então, veja, ele apresenta o plano e Faraó oferece o cargo para ele. Ele não pede. Por que ele não pede? Porque já está dentro dos planos de Deus, dentro da aliança que Deus faz com José. Já no seu nascimento, ele acrescenta também o quê? Na história de José, o seu governador do Egito. Ser governador do Egito. Mas para isso, para nós encerrarmos, que eu já passei um pouquinho do horário, veja, 3:2 diz, Deus nunca perde o controle, nós acabamos de falar. E no 3 ele diz assim, recompensa ao fiel. Agora, vamos entender por que Deus traça esse plano e qual é o efeito da fidelidade de José dentro deste plano, dentro de todo este trajeto que nós vimos. Tá bem? Quer dizer que dentro desses momentos difíceis, podem vir até nós desejos, vontades que não fazem parte da vida cristã. Tá bem? Então, o escritor sabiamente nos indica que nós não podemos passar por cima de quê? Primeiro, não precisamos passar por cima de ninguém. Veja que José, mesmo preso, ele ficou 2 anos esquecido pelos funcionários de Faraó. Lógico que um morre, né? E o outro fica lá. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. Veja que no tempo certo, o funcionário se lembra de José, daquele que interpreta sonhos, daquele que tem a presença do Deus vivo na sua vida. Então veja, ele não precisou passar por cima de ninguém. E assim também nós. E nem passar por cima, nem usar o próximo irmão como escada, como degrau para podermos alcançar o que quer que seja. Se Deus tem um plano na nossa vida, veja, o plano de Deus na vida de José leva ele a ser o governador. O plano de Deus na nossa vida também é implacavelmente perfeito e impossível de ser alterado. Tá? Se nós tão somente nos mantivermos inabaláveis na nossa fé, nesta aliança que temos com Deus. Segundo, eu tenho que ser fiel, eu não posso passar por cima de mim mesmo, quer dizer, das minhas crenças, das minhas concepções, eu tenho que me manter fiel a mim também. Porque é muito fácil hoje as pessoas negarem a si mesmo, mas não para seguir a Jesus. Eles negam características para fazer parte do jogo do mundo, para fazer parte do jogo, sei lá, político, econômico, profissional, estudantil, eu não sei qual a área, mas tem pessoas que elas deixam as suas, principalmente quando, o pior aqui é quando nós temos estas características, uma natureza transformada por Cristo, e nós abrimos mão de tudo isso e entregamos-nos para que, só para fazer parte do jogo. José não fez isso. Então, quer dizer, não passe por cima. E isto que é principal, os preceitos de Deus. Tá? Nós não podemos nos esquecer. Veja que José ele se mantém fiel a Deus em todos os momentos. Ele larga a túnica na mão daquela mulher, único e exclusivamente para manter a sua pureza, a sua santidade diante de Deus. E com isso ele vai para a prisão. Mas ele continua, ele não passa por cima dos mandamentos, das ordens, dos preceitos, da vontade de Deus, que foi revelada a ele, obviamente, através de seus pais, de seus avós, de todos aqueles que estavam, seus pais, né? Sim, seus pais, dos seus avós, do seu bisavô. Quer dizer, aquilo foi passando desde Gênesis capítulo 12 e vai sendo passado para ele. E agora José, como um dos descendentes de Abraão, ele tem os preceitos divinos, foi-lhes ensinado os preceitos não somente a ele, mas a todos os seus irmãos, e os seus tios e tias, e assim sucessivamente. Mas, veja, aqui a ideia está da fidelidade aos preceitos, fidelidade à palavra de Deus, o que infelizmente nós não temos muito visto nos dias de hoje. Tá? Infelizmente, existem pessoas que passam por cima de outros. Existem pessoas que negam a si mesmo, mas não para servir a Cristo, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Ele nega os seus preceitos, as suas características, ele nega o cristianismo. Aquilo que ele é, ou talvez o que nunca foi, mas vamos dizer que ele seja. Então, ele faz o quê? Ele se entrega, ele abre mão daquilo que ele tem, das características do seu caráter,
da sua moral, para quê? Simplesmente para fazer parte do jogo. José não fez isso, ele poderia muito bem não ia ter problema nenhum se ele deita com a esposa de Potifar, não ia haver problema, parecia que era uma prática costumeira, né? Algumas práticas no mundo pagão são costumeiras. Mas a fidelidade, veja que também ele vai dizer, veja, você é a esposa do meu patrão, não posso fazer isto. Eu não posso fazer isto. Ele é tão fiel a Deus e a Potifar, mas acaba sendo preso. Mas nem por isso ele deixou de ser ele mesmo. Tá bem? E os preceitos divinos, que são as ordens, os mandamentos do Senhor, nós vimos isto em outras lições. Tá bom? E qual é a conclusão que nós temos? De um jovem escravo a um notável governador. Tudo isto atrelado ao quê? A fidelidade, tá? Mediante desafios, desavenças, desventuras, adversidades, toda esta fidelidade aos planos de Deus. Aos planos de Deus. Ele se mantém fiel. Se mantém fiel ao seu pai, e veja que a fidelidade, no final, é para todos. Ele chama o seu pai, ele manda trazer seu pai, ele manda trazer os seus irmãos, o menino já está com ele ali, porque senão Jacó não viria, né? Se o menino mais novo, que também era filho da amada, né, de Raquel, isto. E os seus irmãos acham que ele vai se vingar, que ele vai matá-los. Não, de maneira alguma. E Jacó vem para o Egito com 70 pessoas. E sai do Egito cerca de 430 anos depois. Os israelitas, eles saem do Egito com cerca de 2,5 milhões, quase 3 milhões de pessoas, fora o vulgo, né? Visto com vulgo, com aqueles que não eram judeus, mas aproveitaram embalo e picaram a mula também, todo mundo junto. Mas tudo isso acontece por quê? Porque um jovem escravo se mantém fiel a Deus nas suas desventuras e se torna um notável governador. Veja que muito tempo depois a narração é esta. E chegou o faraó que não conheceu a José. E o que ele faz? Julgo para que apareça outro notável, Moisés. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Nós vimos aí a vida de José, vimos algumas coisas tranquilas, vimos outras coisas que vai mexer um pouco com o nosso brio, mas que o importante é que a gente chegue à conclusão. Fiel ao Senhor. Fiel a Deus. Fiel ao Senhor. Em todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, até a próxima análise, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.